Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro vídeo da série Introdução aos 5 Ministérios. E no vídeo anterior, nós começamos a fazer uma análise do capítulo 4, dos versos 1 a 11, da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. E nós fomos até o verso de número 7. Nesse vídeo, eu gostaria de continuar analisando com você esse trecho tão maravilhoso da Bíblia Sagrada, lembrando que a ênfase do capítulo 4 de Efésios é a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Isso significa que os 5 ministérios, eles são um assunto contido dentro do ensino bíblico a respeito da unidade da igreja. Não tem como a gente entender e muito menos experimentar na prática os 5 ministérios se nós não entendermos primeiramente a doutrina, o ensino que as Escrituras nos trazem dentro do Novo Testamento a respeito da unidade da igreja. 5 ministérios são a ferramenta dada por Deus à sua igreja no sentido de promover a unidade do corpo de Cristo. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, todos trabalhando em conjunto, todos trabalhando em unidade, todos trabalhando dentro da igreja local e também entre as várias igrejas, as várias denominações, a fim de promover a glória do seu nome e o engrandecimento do seu reino. Muito bem, com a Bíblia aberta em Efésios capítulo 4, eu quero continuar a partir então do verso 8, aqui neste terceiro vídeo da série. E Efésios 4:8, a Bíblia diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo aqui está fazendo uma referência ao Salmo 68, verso 18. Lá no Salmo 68, 18, a Bíblia diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Do que trata este salmo? Este salmo é um hino triunfal do rei Davi, celebrando a sua conquista da cidade de Jerusalém das mãos dos jebuseus. E Davi atribui esta conquista a Deus, e ele vai narrando a triunfante subida de Deus como conquistador supremo ao Monte Sião. E depois disso, o rei retorna trazendo consigo os despojos e os prisioneiros desta batalha. Paulo, com muita propriedade em Efésios 4, usa esta passagem do Salmo 68, verso 18, para retratar Cristo retornando da batalha na terra, onde ele venceu Satanás, venceu a morte, e ele retorna então para a glória da cidade celestial com os prêmios da sua vitória obtidos na cruz. O que os 5 ministérios têm a ver com isso? Você pode estar se perguntando. É que os 5 ministérios, meus irmãos, são esses despojos conquistados por Cristo em batalha. Eles agora pertencem a Cristo. Os 5 ministérios são dons do ministério de Cristo, que ele decidiu conceder aos homens através da sua igreja. E Cristo fez isso quando subiu aos céus, por ocasião da sua ascensão. Por isso, os 5 ministérios, eles também podem ser chamados muito corretamente de dons de ascensão de Cristo. São dons do reino que estavam, assim como as almas dos homens, nas mãos do inimigo, mas assim como Cristo arrancou os homens das mãos do diabo, também reaveu os dons ministeriais do reino que Adão havia entregado. E Cristo então os restaura a sua igreja, distribuindo-os entre o corpo, distribuindo-os entre os cristãos. É por isso que os 5 ministérios em funcionamento, eles trazem o reino de Deus de uma forma plena, na unidade da igreja,
pois são dons ministeriais do reino. Eu quero ainda que você olhe para Efésios capítulo 4, os versos 9 e 10. Paulo continua dizendo: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui está falando da subida, que é a ascensão de Jesus da terra para o céu, onde ele reina eternamente com o Pai. A descida a qual Paulo se refere é a encarnação de Cristo, quando ele veio do céu à terra como homem. As regiões inferiores da terra apontam para a grande profundidade da encarnação do Senhor Jesus, incluindo sua descida entre a crucificação e a ressurreição para a região dos mortos. É disso que esses dois versículos estão falando. Isso significa que a encarnação de Jesus, sua crucificação, sua ressurreição, sua ascensão, nessas oportunidades, nessas ocasiões, Cristo estabeleceu o direito de governo da igreja em seu nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E tal direito de governo se concretiza através da atuação dos 5 ministérios. Olhe ainda, mais uma vez, para Efésios 4, agora os versos 9 a 11, que são os 2 versículos mais conhecidos, vamos assim, os 3 versículos mais conhecidos, vamos assim dizer, quando se menciona 5 ministérios. Porém, nós temos que fazer como nós estamos fazendo aqui, analisar o capítulo como um todo, para entendermos este assunto. Afinal de contas, volto a dizer, 5 ministérios é um assunto que está inserido dentro do conceito do ensino, da doutrina neotestamentária, da unidade da igreja, da unidade do corpo de Cristo. Então, em Efésios 4, 9, 10 e 11, vai dizer assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Cristo deu continuidade ao seu ministério, meus irmãos, estabelecendo e compartilhando seus dons ministeriais com a igreja. Os 5 ministérios são dons do ministério de Cristo. Em resumo, qual a função e qual a natureza dos 5 ministérios? O ministério apostólico lança fundamentos. É aquele ministério que vai tocar os outros, que vai pavimentar o caminho. O apostólico é aquele ministério que trabalha a nível de pastores, a nível de líderes. Apóstolos são aqueles que fundamentam algo que o mundo nunca viu. E o ministério profético? O ministério profético, claro que nós estamos falando de uma forma muito resumida aqui, muito sintetizada, mas o ministério profético, por sua vez, é aquele que aponta os caminhos. Os profetas, na ótica neotestamentária, eles são aqueles que possuem a habilidade dada por Cristo de ver do céu algo que o mundo nunca viu. Já o ministério evangelístico trabalha no meio do povo e dos demais ministérios, arrebanhando multidões. Evangelistas são aqueles que possuem a habilidade de atrair algo que o mundo nunca viu. O ministério pastoral, por sua vez, é o ministério da aliança. É o ministério que luta com o leão e o lobo, com o urso, com os predadores do rebanho. É o ministério que cuida da ovelha, que luta pela ovelha. Dessa forma, pastores são aqueles que possuem a habilidade de cuidar de algo que o mundo nunca viu. E o ministério de mestre trabalha treinando os demais. É interessante que o ministério de mestre, e é por isso mesmo que ele é um ministério bem raro, o ofício ministerial de mestre, ele é de fato bem raro. Por quê? Porque ele em si consegue formar todos os outros.
E mestres são aqueles que possuem a habilidade de explicar algo que o mundo nunca viu. Mas, independente de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, o que de fato importa é que Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o plano de Deus encarnado. Não devemos ficar planejando a igreja que nós queremos, mas sim que Deus quer. E a igreja que Deus quer está em Cristo. Tem Cristo como centro, é uma igreja cristocêntrica. Não podemos ser uma igreja cujo homem é o centro, uma igreja antropocêntrica. E os 5 ministérios colaboram nesse sentido, no sentido de levantar e promover uma igreja em unidade, uma igreja inteligente, uma igreja cristocêntrica, uma igreja ortodoxa, bíblica, que de fato é sal para esta terra, luz para este mundo e bênção para todas as nações. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar aí o seu joinha, é muito importante para nós aqui no canal A Verdade em Destaque. Clique no sininho para ativar todas as nossas notificações e inscreva-se no nosso canal, recomende aos seus amigos também para eles assistirem os nossos conteúdos e inscreverem-se no nosso canal. Eu sou o professor Alessandro Ribeiro e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.